Oi, pessoal, boa tarde. E agora, estão me ouvindo? Pessoal, vamos chegando, vamos chegando. Agora sim? Agora estão me ouvindo? Agora sim. Então, pessoal, boa tarde. Essa é a minha primeira live com horário marcado, com temática marcada e convidados. Ó, a Catarina, que é a Karina Graziella, que é a primeira convidada, já está aí na live. Então, nós vamos chamar ela aqui para conversar um pouquinho. Vamos falar sobre contação de histórias? É o nosso tema de hoje. A Catarina é a personagem da Karina Graziella. Ela que é de São Paulo capital. Ela é professora de educação infantil, tem pós-graduação em orientação escolar, é contadora de histórias e voluntária na ONG Gargalhões. Oi, Karina, tudo bem? Oi, Mariana, tudo bem? Como é que você tá? Estou bem. A Então, primeira tá bom. live, né? Os imprevistos acontecem. Já não estava funcionando aqui o meu microfone. Eu tive que tirar ele, mas vocês estão me ouvindo bem agora, né? Eu acho que sim, né? A galera tá nos ouvindo bem aí, que tá assistindo. Live é sempre uma emoção, né? Cada live é sempre uma surpresa diferente, é assim mesmo. Mas, Então, Karina, primeiramente, te apresento para o pessoal. que é isso. Primeiramente, eu fico muito contente, né, de receber esse convite pela Morgana e fazer a participação dessa live aqui, ser a primeira a falar, minha nossa. Mas vamos lá. Como a Morgana já falou, eu sou professora de educação infantil. Eu tenho pós-graduação pós-graduação em orientação escolar e também sou voluntária do grupo de uma ONG que chama Gargalhões, que a gente realiza visitas hospitalares. E aí, vamos falar sobre o tema, né? Qual Qual a a importância? importância? Vai lá, Karina. Qual a importância da Exatamente. contação de histórias na educação infantil? Bom, Morgana, enquanto professora, né, a importância da contação de história na educação infantil é justamente porque ela vai despertar na criança o ver, o sentir e o ouvir. E isso para a sala de aula, principalmente para os pequenos, tem uma funcionalidade assim imensa, né, uma importância imensa. Porque a gente vai trabalhar, eu fiz uma colinha aqui para tentar ser breve. A gente vai trabalhar na criança, né? A linguagem, a imaginação, despertando a criatividade, o interesse pela leitura, as expressões e a interação entre os grupos também. Nem, por exemplo, enquanto professor, a gente pode fazer contação de histórias através do livro, do fantoche, do teatro, ou se apropriar, de repente, de objetos. Eu, enquanto professor, eu confesso que eu gosto muito de usar objetos, às vezes, avulsos, para transformar aquilo em personagens nas minhas histórias, né? Então, às vezes, a minha caneta pode virar um soldado. E aí eu vou fazer a criança acreditar que aquilo é um soldado, porque eu vou passar intencionalidade nesse objeto. E aí, no dia a dia, as crianças vão brincando, depois que você pega a caneta, ou que a caneta cai no chão. Ah, Procarina! Deixou o soldado cair no chão! E isso acontece. E isso, assim, é muito gostoso, né? Porque a criança, ela se apropriou daquele objeto, daquele momento, e isso vai despertar nela muitas coisas que eu já falei aqui, que nem a verbalização, a interação, e faz total sentido. E uma coisa que tem muita sinergia também, com uma coisa que eu já trabalho, que é, por exemplo, as visitas hospitalares. Quando a gente entra num quarto de hospital, enquanto palhaço, né, a gente não pode chegar fazendo, né, muita bagunça, muita coisa assim, porque a pessoa está num momento assim mais delicado, de saúde, de questões emocionais e tudo. E aí, enquanto contadora de histórias, eu tento trazer de repente essas nuances da voz, da delicadeza, do sentir, que isso às vezes trabalha muito em conjunto comigo. E falando um pouco, por exemplo, do curso, né, que recentemente a gente participou do primeiro módulo que foi contigo, da contação de história, eu digo para mim que foi uma reciclagem para mim, né? Que eu já fazia contação de história, tudo, e quando a gente para fazer uma reciclagem, então a gente tenta pegar, se apropriar de outras coisas que às vezes passava despercebido, né? Então, por exemplo, a questão das técnicas de voz, né? As infinidades de técnicas de voz que eu posso fazer, as minhas intencionalidades, a velocidade da voz.
E isso é muito bacana para poder trazer a questão do sentido para o texto, do sentido para a história. E coloquei aqui também algumas coisas de memorização da partitura do texto, que eu achei uma coisa assim, super fantástica, que eu acho que eu confesso que eu não me atentava tanto no começo, né, de pegar o texto, destrunchar ele e ensaiar ali certinho. E a gente viu as questões também do vídeo, né, de às vezes tentar amenizar, né, o vídeo ficar mexendo, posicionar ele de uma maneira mais tranquila para quem estiver assistindo depois, as intencionalidades da minha voz, dos meus movimentos, que eu não posso falar uma coisa e fazer outra, porque isso às vezes vai ficar meio confuso para quem vai assistir. Vocês estão me entendendo, gente? Que às vezes a gente fala muito rápido, a gente pega para Então, falar e vai embora. eu vou aceitar uma pergunta. Se alguém aqui tiver uma pergunta para a Karina. E aí, Karina, antes disso, enquanto o pessoal vai escrevendo, eu te pergunto, como que está sendo esse período? Porque tu é professora de educação infantil e faz contação de histórias para os alunos e agora tudo de modo virtual, né? Como está sendo isso, esse desafio? É exatamente o que você falou, né? Está sendo realmente um desafio esse momento todo, porque acho que ninguém estava preparado para isso. Mas aí vem a questão da gente tentar se adaptar ao momento, né? Então a gente vai colocar o celular, eu procuro, né? Colocar o celular posicionado de uma maneira que ele não fique tremendo tanto, um fundo que não tenha muito para atrapalhar a questão da visualidade da aula que eu for dar e trazer a emoção mais ainda para o vídeo. Por exemplo, eu tenho que ter em mente que tem crianças do outro lado me assistindo. Então, eu não vou poder dar uma aula e falar: Bom dia, eu sou a professora Karina. Porque em sala de aula não era assim. Então, eu tentar buscar energia, fazer realmente aquele aquecimento de voz, de corpo presente, olhar presente, para me chegar e falar: Bom dia, eu sou a professora Karina e a gente vai fazer hoje essa aula, essa atividade com esse entusiasmo. E a gente vem, eu venho observando, né, no grupo que a gente participa com os pais, que talvez isso vem dando um pouco de retorno, né? Em relação aos vídeos que os pais respondem, às atividades, a interação que eles acabam tendo com a gente nesse momento. É um desafio, mas eu acho que está trazendo muita aprendizagem também. Que legal. Ó, a Teteca Alguma comentou, pergunta? eu queria mesmo saber sobre isso, que eu sou professora também de educação infantil. Rosana, você está falando muito bem. É um desafio completo se reinventar constantemente. Eu acho que Exatamente. foram isso, foram mais comentários, né? Não tivemos nenhuma pergunta aqui. Mas muito obrigada, Karina, pelas suas Imagina, colocações. eu que agradeço. A ideia dessa live hoje é realmente trazer algumas pessoas que fizeram o curso de contação de histórias, essa questão dos recursos vocais, e cada um com uma experiência diferente, né? E aí eu gostei muito da tua participação justamente para trazer essa questão da educação infantil, que como é importante realmente, né? Exatamente. E esse curso é que a gente acaba se apropriando, né? Só para encerrar aqui minha fala. Não só para contação de história, né? Que eu vou usar ele, como de repente para fazer outros momentos da minha vida. Para falar em palestras, eu vou ter, sei lá, um controle maior da minha voz, da minha emoção, da minha dicção. Para fazer as lives também, que a gente agora está nesse mundo virtual fazendo, realizando. Então a gente pega muito dessas técnicas que a gente aprendeu no curso para a vida, assim. Eu super indico mesmo. Suspeita a falar. Obrigada, Karina. Obrigada, Isonete. Obrigada, Rosana. Imagina, eu que Todas as agradeço. pessoas que estão compartilhando aqui. Então, obrigada. Tudo de bom para ti. Beijão. Beijo. E eu vou agora chamar a Maiara Max para falar aqui. A Maiara já está presente. Então, pessoal, deixa eu solicitar já a Maiara enquanto eu vou falando. Adicionar a Maiara. A Maiara, ela é contadora de histórias e ela já iniciou como contadora de histórias. Oi, Maiara, como contadora de histórias Oi, pessoal. virtual. Ela Isso também é mesmo. palhaça de hospital, não é, Maiara? Se apresenta um pouco mais. Ela fala de Americana, São Paulo, é isso, né? Isso, eu sou palhaça de hospital da Associação Anjos da Alegria e eu sou contadora de histórias virtual, porque eu nunca fiz uma contação de história ao vivo. Então, eu vou falar, posso começar a falar já, Morgana?
Pode sim, porque a Mayara foi convidada justamente para falar para nós como que é, ela que já tem bastante experiência, porque nós agora, os contadores e contadoras de histórias, estamos nos desafiando a fazer contação de histórias por aqui, por esse bichinho, pela câmera. E a Mayara já tem essa experiência de antes, então conta para nós, Mayara, um pouquinho sobre isso, como que tudo começou. Então, a minha experiência em contação de história virtual começou quando eu criei um canal chamado Mayara Max Contação de Histórias. Mas, para você criar um canal, você precisa estudar antes, né? E vou fazendo vários cursos, vou lembrando do que eu aprendi na época do ensino médio, que eu tive uma professora muito boa chamada Lucy Rocha. Ela contava os clássicos da literatura de uma forma muito lúdica, entusiasmada, e isso me inspirava muito. E aí, em relação ao curso virtual, eu criei um canal porque eu adorava escrever histórias infantis. Então, todos os vídeos que eu posto são histórias criadas por mim. E basicamente é isso. E em relação aos Anjos da Alegria, que eu sou voluntária, né? Sou palhaça, doutora sem sinal, porque eu sou um pouco distraída, influencia na contação de histórias. Por quê? Porque lá você escuta histórias tristes, felizes, entusiasmadas, e você entra com aquilo na sua alma. Então, você vai se tornando um contador de história a partir dos hospitais. Deu uma travada aqui para mim. Travou? Mayara? Travou. Não, você estava falando então dessa experiência no hospital também. Pode seguir. Isso, eu estava falando da experiência no hospital, em que a gente aprende a contação de história lá também, a gente aprende a ouvir muitas histórias, né? Ô, Mayara, a gente tem uma pergunta aqui agora, ó. Mayara, com toda a sua experiência no virtual, já teve vontade de contar histórias presencialmente? Beijo, Morgana, ótima live. Bruno. Sim, eu tenho muita vontade de contar pessoalmente, mas como a gente está em fase de pandemia, não está dando, né? Sim, vai ter que aguardar mais um pouquinho ainda, não é, Mayara? Mas a vontade já está ali crescendo, né? Ô, Mayara, e como que foi para ti a experiência de fazer o curso online e trabalhar essas questões da voz? Nossa, foi muito bom esse curso. Esse curso eu aprendi coisas que faltavam para mim, sabe, na minha contação de história. Por exemplo, a intenção, o porquê que você está falando, o ritmo, porque eu sou ansiosa e às vezes eu falo muito rápido para acabar a história logo. Aí depois eu percebo, já acabou, mas nem deveria ter acabado ainda. O ritmo, a intenção, os ressonadores vocais, né, que você ensinou bastante. E aí a gente fica aprendendo muito nesse curso. Eu adorei, eu super recomendo. Bacana, Mayara. Eu não sei se é só para mim que está falhando aqui, eu não sei se é a minha internet ou se é a tua, o que está rolando. Mas dá uma travadinha na tua voz para mim. Uma pena. Deixa eu ver se alguém mais. Oi? Eu acho que é a minha. Agora deu para ouvir. Ô, Mayara, eu queria que tu deixasse o convite para o pessoal da tua próxima live, que é daqui a pouquinho. Então, fala pessoal, daqui a pouquinho vai ter uma live às 19 horas no meu Instagram, Mayara_Max com 2x, com a Nina do Remi Nina. Aí, se vocês quiserem participar, é só entrar no meu Instagram, 7 horas. Então tá certo. Mayara, deve ser essa questão do tempo. Eu não sei como é que tá aí. Eu tô falando aqui de Osório, Rio Grande do Sul, e aqui foi feio assim o tempo, temporal, mas agora, choveu muito, muito essa noite, deu temporal também aqui, e agora tá um pouco mais tranquilo. Não sei como é que tá aí em Americana, questão do tempo. Nossa, aqui tá tranquilo o tempo, não aconteceu nada, não. Mas eu não sei porque a minha internet tá falhando. Agora, aí tá bom o tempo, é isso? Tá bom Não o tempo ouvi. aqui.
Ah, tá, olha só, então não tem a ver. Suzan, gostei do curso que fez gostei do curso que fiz com você, Morgana. Eu como mãe, ai, peraí, eu como mãe digo que ela evoluiu muito. Ah, Suzan, tua mãe? É, minha mãe. Ai, que legal! Ah, ela notou a diferença, então, aí, que bacana. Mayara, te Uhum. agradeço. Vamos tentar seguir mais um pouquinho com que a gente tem um tempo ainda. Tem alguma Tá. dica para o pessoal, para os contadores e contadoras de histórias que estão se desafiando a trabalhar com contação de histórias virtual? Tu tem alguma dica, alguma sugestão para que as pessoas, né, que gostam de contar a história encarem isso como desafio e sigam em frente? Sim, a minha dica está no olhar da pessoa. A partir da hora que você olha para a câmera, aquele buraquinho que tem na câmera, você tem que olhar para aquele buraquinho, porque daí a sua história cria outro jeito, sabe? Então é isso, a minha dica, o olhar. Olhar para o buraquinho da tela, né, do É, celular, que você está gravando como se estivesse olhando para alguém, não é? Como se fosse o olhar da exato. pessoa ali. Essa dica é É. muito, muito bacana. Adorei. Mayara, muito obrigada pela tua participação. Eu deixo para o pessoal, então, o convite para seguirem lá o Instagram da Mayara. Eu achei muito bacana isso que tu falou, Mayara, que tu escreve as histórias e traz para a contação, conta as histórias que você mesmo escreve, esse incentivo à leitura e à escrita é muito legal tu seguir com isso. É muito linda, é sempre trazendo uma estética bacana, trouxe coisas para o curso que agregou, né? Dicas de iluminação, que está sempre super bem iluminado. Então, muito obrigada mesmo pela participação no curso e pela participação aqui na live. Muito obrigada. Certo? Tá bom, muito Beijo, lindona. obrigada, viu? Tudo de Beijo. bom. Tchau. Vamos agora. Obrigada. Beijo. Beijo. Que pena que não estava Deixa eu sair muito daqui. boa. Ó, gente, eu vou falar agora a nossa próxima convidada. Ela é de Natal, Rio Grande do Norte, a Camila. Camila tá por aí, Camila? Vamos ver ela aqui. Camila. Beleza, já estou adicionando. A autora cultural e professora de teatro. Ela é sócia da Com Arte Produções e integrante da companhia Flor do Sol, de Natal, Rio Grande do Norte. Estou adicionando ela aqui. Enviou uma solicitação, fazer ao vivo com a Camila. Acho que agora vai, Camila. E a Camila vai falar um pouco ela enquanto atriz e se desafiando a contar história. Então, essa relação de uma atriz se colocando como contadora. Eu não sei por que não deu. Fazer uma transmissão ao vivo. Vamos ver se agora vai. Tô te chamando aí, Camila. Vê se aparece o convite. Agora acho que foi. Camila participou do curso também. Ela também trabalha com musical. Ela vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho dela. Também deixo o convite para vocês seguirem depois a página dela. Coletivo Órbita presente, coisa boa. Tá dando. Vamos tentar de novo. A Camila saiu. Será que o Paulo já está aqui? De repente eu poderia chamar o Paulo primeiro, a gente inverter a ordem. Deixa eu ver. Paulo, me dá um oizinho. Vamos ver, vamos inverter a ordem. Vou chamar o Paulo e depois a gente conversa com a Camila. Vamos ver se vai dar certo. Estou solicitando o Paulo aqui. Oi, Paulo! Deu certo! Paulo Borges tá falando de Arujá, São Paulo. Mais um de É São isso aí. Paulo, né? Contador de histórias, astrólogo. Veio falar um pouquinho sobre os contos africanos, a importância do porquê contar esses contos, não é, Paulo? É Fala um isso pouquinho aí. aí, se apresenta um pouquinho mais.
Então, eu sou contador de histórias. Eu e minha esposa, nós temos uma dupla que chama Histórias no Mundo das Moras. A gente está se adaptando agora ao virtual, né? Porque por causa de toda essa situação. Mas a gente conta histórias mais vezes presencialmente mesmo para as crianças, assim, um grupo maior de crianças. Nós somos voluntários numa casa espírita aqui, que tem um trabalho muito legal. A gente faz contação de histórias lá também. E estamos aí. E sou artista plástico, né? Que as ilustrações, tudo que a gente precisa sou eu que produzo. E estamos aí. Estamos aí. Eu sempre com dificuldade de falar o nome da tua cidade, Arujá, né? Tu nasceu em São Paulo, Isso, mas tu é de Arujá. isso, é Arujá. É O do Paulo. lado de Guarulhos, do lado do aeroporto. Ah, bem pertinho ali de Guarulhos. É Agora sim, perto, é perto. me localizei agora. É, é Bacana. sim. Então, Paulo, vamos falar um pouquinho o porquê recontar os contos africanos, qual a Isso, importância de contar eles, você que já tem essa experiência, trazer um pouquinho para o pessoal dessa sua experiência. Então, com a outra turma, isso, eu trabalhei com o Pequeno Príncipe Preto, que é um conto africano que eu gostei isso, muito. Eu já acompanhei lá o teu isso. canal no YouTube, que tu tem, né, contações de contos africanos, e acho isso muito legal, muito importante. Então, falar para o pessoal um pouquinho da importância aí. O que é importante que a gente precisa salientar é que, até uma vez a gente conversou sobre isso, que às vezes as histórias africanas, elas são meio sem pé nem cabeça, elas têm um final meio, ou muito trágico, ou às vezes elas são meio no meio da história. É só a pessoa, se puder, assistir um filme que chama Kirikou e a Feiticeira, que é fantástico, é um desenho animado, fantástico. Acho que todo pedagogo já assistiu esse filme, mas é legal porque ele tem todos os elementos que realmente tem em contos africanos, porque todos eles são fantásticos, assim. Tudo é levado para o lúdico, tudo é levado, mas ele também ele tem um tratamento que às vezes a gente não encontra na literatura e nos contos mais populares, que eles têm um tratamento com a morte que para nós, assim, para esse lado de cá, para nós que não somos africanos, a gente não consegue absorver muito. Mas lá para eles, eu acho que a vivência com natureza, né, aquela natureza bruta, então para eles o que eles entendem de morte é muito diferente do que a gente entende. Então muito nos contos deles tem esse lado de falar sobre a morte e que às vezes choca a gente e a gente às vezes nem quer contar uma história para criança porque, sei lá, um personagem vai acabar morrendo. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Essa eu acho que é a diferença dos contos mesmo, né? Eles têm aquela coisa mágica, aquela coisa lúdica, mas eles encaram a morte como uma coisa da natureza. Isso é muito presente nos contos africanos. E é importante da gente, e até nesse momento em que a gente está, eu acho, muito importante a gente falar sobre essa coisa do fim, da finitude da vida. Porque é muito difícil, a gente sabe que é muito difícil. E para uma criança é muito mais difícil ainda porque ela não entende. Mas quando você traz histórias aos poucos, em que essas coisas realmente acontecem, é da vida, é natural, ela começa a entender. Ela não encara mais como aquela coisa tão ruim quanto é, né? Porque na verdade é. Mas ela não encara tão ruim, porque ela tem um ganho em cima de tudo isso. Por isso que, assim, a gente não encontra tantos contadores de histórias contando histórias africanas ou afro-brasileiras, exatamente por causa desses elementos. Mas mesmo assim, eu acho que o trabalho do Mundo das Moras, a gente conta de tudo, de todos os tipos de história, mas a gente gosta muito dessa vertente, os contos africanos. E a gente tem medo que, embora tenha muita publicação, mas não tenha tanta gente contando.
Existem muitos livros de contação de histórias africanas, mas não tem tanta gente contando. Então a gente gosta de levar isso para frente, mostrar que. E também são as nossas raízes, né? A gente tem que entender que o povo brasileiro, essa gente de tudo quanto é lugar do mundo vem para cá, e a gente tem que contar essas histórias também, que já fazem parte até do nosso folclore também, né? Sim. É isso. Qual foi a história que eu te falei? Ai, que eu não gosto muito do final, mas isso deu uma adaptada, que era da cobra. Como é que é o nome, gente? Me falhou a memória agora. Sabe qual é que eu tô Ah, falando? o sapo e a cobra, que a gente O até gravou sapo e a ela, tem cobra. vídeo. É. Tem um vídeo lá no teu Então, YouTube. Então, assim, como é conto africano e é oral, a gente tem várias versões dela. E uma das versões que a gente usou é que a cobra não come o sapo. Mas eu já ouvi e já li também uma que no final a cobra come o sapo. Mas é natural, é de lá mesmo, é assim. Embora as duas versões são africanas. Aqui a cobra come e aqui a cobra não come o sapo. Eu acho que a gente tem muito que aprender, né? Falar sobre a morte é importante e nós não lidamos ainda bem, né, com a morte. Então é uma questão a se Isso, trabalhar mesmo, que a gente necessita talvez se imbuir, né, dos próprios contos africanos para trabalhar isso na gente, que falta, né, de modo geral, e trabalhar já na criança como é importante também. Então achei muito bacana isso. essa colocação que tu faz. Isso é o impacto psicológico, né? E fora também, o que eu sempre falo, né? Ó, a gente ficou muito tempo, né? Por causa da nossa colonização, né, europeia, quando a gente trouxe os escravos, quando os portugueses trouxeram os escravos, a gente ficou muito tempo abafando toda essa cultura africana que tinha aqui. A gente não levou ela. Foi a partir de 1888 que intelectuais começaram a trazer as lendas, os contos para a academia. Mas até então, de 1500, 1550 até 1888, não teve nada. Assim, era africano de um lado, contando as suas histórias para suas crianças que acabavam nascendo aqui no Brasil, mas não tinha essa interação. Mas intelectuais da época começaram a ver essa interação mais interessante. E foi daí que começou a trazer essas histórias para os portugueses começarem a entender a cultura africana, né? E a gente precisa falar disso, sim, porque além de ser uma cultura maravilhosa, né? A gente sabe que a cultura afro é um negócio fantástico. Assim, quando você começa a ler, começa a conversar, começa a se entender com isso, você vai ver que é muito lindo. Além da música ser maravilhosa, visual é maravilhoso, artes plásticas, os africanos fazem coisas magníficas assim em matéria de artes plásticas. Então é tudo uma coisa legal assim de si. E é nosso, assim, é nosso, tá no nosso sangue, né? Sim, com Tá no nosso certeza. sangue. Tá no sangue do brasileiro. A gente tem que, Sim, além da gente ter que dar mais valor por esse trabalho, um trabalho muito rico, né? É fantástico. sim. Já faz tempo que tu trabalha, tu tem uma especialização também nessa área, não? Eu fiz, na verdade, eu fiz africanidade, né? E é Uhum, um curso de africanidade. Foi uma professora chamada Maria de Fátima, ela veio aqui em Arujá dar oficinas. Ela ficou um uhum. mês aqui dando oficina. E aí, nossa, aí me abriu a cabeça de um jeito assim que. Aí depois eu pintei uma série de quadros, fiz exposição com trabalho sobre a África mesmo, expus em Suzano, é, fui chamado para outras exposições assim. Aí todo mundo achou que eu era só um especialista em África, sabe? Mas não é, é por causa do interesse mesmo. É tão bom você saber como as coisas são em matéria de arte, de todas as artes, de um continente tão grande que é o africano, que eu fiquei encantado, assim, né? E fora, né? Lógico, eu tenho sangue baiano, minha mãe era negra, então eu tenho Sim. sangue, tá no meu sangue isso, né? Então foi até natural, foi até um caminho natural, assim, né?
Então, Ó, e é assim, o pessoal está pedindo para tu divulgar as tuas pinturas. Alguém colocou aqui as tuas ilustrações, né? tá, Também. tá. Eu vou colocar lá no blog do Mundo das Moras, eu vou colocar as ilustrações que eu já fiz, os meus quadros também. No meu Facebook tem os quadros lá, é só se vocês entrarem, eu aceito todo mundo, eu não tenho restrição, qualquer um que quiser entrar lá eu aceito, no Instagram também. Então, é para divulgar esse trabalho mesmo, né? Sim, fala um pouquinho sobre a história no mundo das moras, como que surgiu, o que que significa o nome. Ah, é assim, todo mundo pergunta, é muito legal isso. Então, é assim, a gente. A minha esposa, ela estava fazendo pós em contação de histórias. E numa aula lá faltou um músico. Faltou a professora estava dando aula, aí faltou um músico para tocar em algumas músicas. Aí ela falou com a professora, aí eu fui no lugar do músico, que era irmão da professora, e aí eu fiz a sonorização das músicas, do que precisava no curso. E no dia, era o dia do módulo de teatro, de expressão corporal de teatro. Eu me encantei com aquilo, nós dois nos encantamos e entramos no curso de teatro. Aí passamos a fazer teatro. Paralelamente ao teatro, a gente foi chamado num grupo aqui em Arujá, que chama Gepeto. A gente foi chamado para fazer, para ajudar eles. Eles eram em 4 e chamaram a gente porque tinha um projeto aqui na Praça de Arujá, que era Tardes de Histórias. A gente foi, começou a fazer, ficamos um ano com eles. Aí virou o ano, eles tiveram uns problemas deles lá e a gente ficou sem ninguém. Aí a gente falou, vamos montar uma dupla? Fomos. Aí montamos a dupla e começamos a contar a história. Como não tínhamos o nome, porque o nome era Gepeto, era deles, né? A gente ficou procurando. E essa é uma história que a gente nem costuma contar, porque a gente só conta nas apresentações ao vivo. Mas, deixa eu ver, tem 32 pessoas. Essas 32 pessoas vão saber agora. Você... nós temos 2 afilhadas e quando elas eram... A gente morava num sítio. E quando elas eram pequenas, elas brincavam num lugar que tinha um pé de amora. Tanto que o símbolo, né, esse que eu desenhei aqui, o pé de amora, e tinha uma casa que foi desmontada, tá vendo? Aí é uns tijolos. A casa, ela foi degradando, caiu, e e tinha um portal. Depois desse portal, ficava o pé de amora. Aí elas falavam assim, quando elas eram pequenas, vamos brincar lá no mundo das moras, porque elas não sabiam falar amora, então elas falavam no mundo das moras. Aí Adorei! foi aí. Aí a gente pegou o nome. E o que é legal é que a gente tem até vídeo delas falando, elas pequenininha falando. A gente tem vídeo. Quando a gente vai se apresentar em loco, aí a gente vai colocar o vídeo para todo mundo ver, que foram elas que batizaram quando elas eram pequenas. Hoje elas têm 15, 16 anos já. Ô, Paulo, me fala como que foi para ti a experiência no curso de contação de histórias, né? Como que está sendo esse Nossa! desafio do virtual, enfim. Morgana, chegou na terça-feira, eu fiquei assim, tipo, e agora, né? Meu, é muito legal, cara. O curso é fantástico. Atenção, vocês aí, propaganda. Façam esse curso, por favor, porque é muito divertido. Você vai aprender, vai ter uma base teórica muito boa, vai ter exercícios fantásticos, até exercícios que eu não fazia para contar, eu estou fazendo, vou fazer os exercícios porque show de bola e é muito divertido. Gente, mesmo que você não vá ser contador de histórias, faça, porque você vai rir muito. É muito divertido. É um curso fantástico, que só agrega, só agrega. Seja contador de histórias, seja um ator, seja quem for, seja mãe, né? Só agrega, só agrega. Eu adorei. Tô louco para chegar a agosto pra gente continuar. Ô, Paulo, só deixando claro para as pessoas que eu não te paguei nada para falar isso, tá? Olha, ficou parecendo
Meu pagueiro do Não pagou, não. Ai, obrigada. Não. Obrigada mesmo. Ó, começa uma turma amanhã, aproveitando a propaganda aqui, né? Amanhã Isso, começa uma turma. Em isso, agosto boa. tem o módulo 2. Isso, eu tô dentro. Módulo 2 eu tô dentro, porque fantástico, fantástico. Ai, E é muito bom porque a gente. Vocês vão ver. Entrem, façam um curso, formem um grupo, que é o que a gente acabou de fazer. A gente se conversa, se atualiza, vê o que está acontecendo, principalmente agora que a gente não pode se ver, a gente se vê pela internet. É muito legal. A gente vai trocando informações, isso é muito bom, muito bom. então tá, Paulo, eu te agradeço, assim, ó, muito riquíssimo te ter na turma, muito rico tu ter aceitado aqui, topado fazer essa live. Te agradeço demais. Eu convido o pessoal para seguir lá o teu Instagram, qual que é? Deixa o arroba Então, aí. Histórias no Mundo das Moras. Tudo junto. Histórias no Mundo das Moras. Acho que tá até aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Histórias no Mundo das Moras. Adorei. Tudo junto. Tá bom, Muito Morgana. obrigada, Paulo. Tudo de bom. Obrigado Vou tentar você. chamar a Camila agora aqui. Boa, Valeu. boa. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Sandra comentou também, depois olha os comentários da Sandra aí também, que falou com você, sua conhecida. Boa. Obrigada aqui pelos comentários. Tchau, Tchau. 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 Beijo. Então, o pessoal perguntou, ainda dá para se inscrever, até o final do dia de hoje dá para se inscrever no curso. Alguém perguntou ali. Eu vou tentar chamar agora aqui a Camila. Vamos ver aqui. Camila, se não der certo pelo Camila, eu tento que você falou ali, Flor do Sol, né? Vamos ver se dá certo agora, Camila. Foi muito bom, não é? A live, o Paulo, todas as informações. Obrigada, Sandra, também. Deu certo! Oba! Que bom, Camila. Deixa eu te apresentar de novo, né? Camila Natasha, que é atriz, produtora cultural, professora de teatro musical, é isso, Camila? Sócia da Com Arte Produções e integrante da Companhia Flor do Sol, de Natal, Rio Grande do Norte. Será, então, a nossa convidada para encerrar aqui a live, mudando um pouquinho o cronograma. Muita emoção, né? Muita emoção. Muitas emoções. Então, Camila, termina de te apresentar o que mais que tu gostaria de falar aí para o pessoal que está na live. Desde já te agradeço pela participação, por ter topado aí o convite. Então, eu sou atriz, né, produtora cultural, trabalho com teatro e audiovisual. E na peça infantil do o Fantástico Mundo dos Contos, da Cia Flor do Sol, a gente tem momentos de contação de história, né? Mas são atrizes contando história. A gente não se considera, assim, contadoras de história profissional, né? Nós somos atrizes profissionais, mas tem essa pegada a esse espetáculo infantil da companhia, que é uma contação de história. Então, para mim, foi um desafio muito grande. E eu manusei um coelho, né? E aí tem que inventar uma voz para ele. Eu agora tenho certeza que estarei bem melhor fazendo polegar, porque você deu aula, nossa, muito bom. Muito obrigada pelo convite. E tudo que eu falar aqui, gente, é de coração mesmo, de verdade. Morgana é um amor de pessoa, uma professora excelente. E eu fiquei encantada, não só com ela, mas com uma turma que foi muito generosa. A gente teve muita troca, foi muito bom. Então, assim, essa experiência com as vozes, né, diferentes. O pessoal já falou, mas eu vou repetir que eu anotei aqui. Gostei muito. Deixa eu só fazer um comentário. Evoluir sempre comentou. Que legal essa interação, vários sotaques diferentes. Essa foi a nossa aula, né? Esse é o curso. Sotaque, tudo que é tipo de sotaque aí do Brasil todo. Isso é muito gostoso. Vai não lá, só Camila. o sotaque, né? Como a cultura. Nossa, a gente aprendeu a mesma música de formas diferentes, porque o Brasil, ele é isso, né? É um país com muita diversidade. Então, assim, eu fiquei muito feliz com essa troca, assim, com o pessoal. E aí, só voltando assim, eu queria enfatizar que os ritmos, né?
os climas, as intenções, essa partitura textual para contar. Nossa, que desafio! Você, né, faz atividade teórica e prática, aí na teórica você... Fiquei muito encantada com os livros que você indicou, né? Não conhecia. E aí, tipo, também fazer atividadezinha lá, né? Pegar e fazer a partitura do texto. Aí na hora de gravar, você vai e grava, daqui a pouco você não fez a intenção que você tinha proposto e você, ai, não fiz e tal. Então, assim, tornar isso orgânico, tornar esse estudo, né, que é um verdadeiro estudo. Fiquei muito, assim, nossa, que mundo, encantada com esse mundo da contação de história. Eu espero embarcar, até porque, assim, eu tenho um projeto agora na pandemia de contação para o canal da Comarte, né, que é a produtora que eu sou sócia. E, assim, vai ter poesia e contação de história. Então, esse curso eu fiz com essa intenção mesmo de adquirir esse conhecimento para embarcar agora virtualmente, né, nesse projeto que eu tenho. Que maravilha! Para quem perguntou ali sobre a inscrição, tá na bio, tá? Tá na minha bio aqui. Muito, muito bom. Ô Camila, então o nosso tema contigo era a relação entre a atriz, né, o ser atriz e a contação de histórias. Então, tem diferença? Como que é essa diferença? O que pode agregar essa experiência já de atriz na hora da narração? O desafio que foi, enfim, falar um pouquinho sobre essas relações da narração e o atriz. Tu que é atriz não só de teatro, mas de cinema também, né? Tu já trabalhou, então pode trazer para nós, enriquecer um pouquinho esse nosso olhar. Então, no teatro, né, como atriz, você interpreta o personagem, você vive aquele personagem, você é aquele personagem, né? E aí, no cinema você também é tudo isso, mas já é minimalista. O que agora também, com minha experiência audiovisual, foi bom, assim, para a interação com a câmera na hora de contar a história, entendeu? Já tive uma facilidade. Mas, assim, como contadora, eu lembro que minha primeira atividade eu interpretei a personagem, né? Foi até uma observação que você falou. Faz em terceira pessoa. Aí né? Eu tenho que contar essa história e não ser essa personagem. E aí no segundo vídeo eu já consegui, com os poucos recursos, porque eu vi que o pessoal tem, nossa, o figurino, né? Que você pode utilizar como um livro também. Tem umas saias, né? Que o pessoal mostrava. E isso, assim, fiquei muito encantada. Eu fiz as milhares de possibilidades que você tem para contar uma história. Então, eu acho que eu vou pegar esse olhar de atriz. Como é que eu posso dizer? Tô pensando aqui. Tipo assim, quando você atua, você está interpretando. Quando você está contando, você está, né, contando uma história para o outro ouvir, né? E assim, acho que a grande diferença é um pouco isso, assim, porque você tá utilizando seu corpo, o que também você pode juntar os dois, né? A contadora de história com a atriz. Que aí você pode, em alguns momentos, estar contando e outros já estar interpretando o personagem. Eu acho que dá para também mesclar nesse sentido. Eu tenho refletido. Gente, isso aqui são minhas reflexões pós o curso de Morgana. A gente tem conversado e aí eu tenho buscado mesmo essa reflexão de como mesclar isso, né? Essa contadora de história com essa atriz. Certo, Camila, muito, muito obrigada. Eu acho que é bem isso, né? A gente pode simplesmente contar a história, mas trazer recursos como a interpretação através da voz, claro, do corpo também, interpretando em alguns momentos pontuais as personagens da narração, né? Isso enriquece, com certeza. Então, muito obrigada. Fala um pouquinho aqui sobre o grupo que tu participa, né? Que é Flor do Sol, isso, e o Arte Produções, que os dois têm o Instagram aqui para o pessoal seguir, divulga aí para o pessoal também te acompanhar. Então, nosso arroba, né, o arroba Cia Flor do Sol, que é a companhia Flor do Sol, e o da Comarte, que é a produtora, que aí é uma produtora já mais para audiovisual também, né, não só teatro. E aí é o arroba Comarte Producões, né, underline. E o meu pessoal, porque eu também faço várias coisas diferentes. Eu me considero assim, uma pessoa que gosta de arte e me jogo mesmo em fazer arte quando
dá vontade de conhecer alguma coisa nova na arte, eu vou e faço mesmo para experimentar. E aí o meu é Camila, arroba, né? Camila, com 2 L's e Natasha com SH e underline no final. E a companhia, a gente trabalha com espetáculos infantis, mas também temos espetáculos adultos, né? Um tema agora que a gente está com a sketch, que apresentamos no ano passado, é sobre sexualidade. Precisamos falar sobre isso, né? É um tema muito importante, né, socialmente, e a gente vem buscando estudar esse projeto, como ter outros produtos além da sketch. Inclusive, aguardem que vem novidades por aí em formato audiovisual sobre esse tema. Tá certo? Eu não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Camila. A gente ainda tem alguns minutinhos, certo? Camila, tu já tinha essa experiência, né, dessa questão de voz, mas a partir do curso, assim, que a gente trabalhou com a questão dos ressonadores vocais, tu acha que isso auxiliou a te clarear o que podemos fazer com a voz? Porque é um estudo infinito, né? Mas quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai observando, opa, tem algumas diferenças. Então, como que foi para ti essa questão dos recursos vocais? Então, a voz para mim é uma das minhas maiores dificuldades. Então para mim é tanto que eu vou fazer logo propaganda dos seus 2 cursos, né? Esse primeiro foi maravilhoso e o próximo eu quero fazer o módulo 2, né? Porque também vai com certeza ajudar. E essa coisa da voz, é tanto que eu tenho muita dificuldade em fazer a voz do coelho. Eu até, quando eu tô brincando na pesquisa e tal, consigo fazer, mas na hora, assim, em alguns momentos, fica muito parecido. Então, assim, realmente, o que você trouxe, teoricamente até, né? Os textos que você envia, ajudou a clarear tudo isso. Tanto com os ressonadores, as possibilidades do corpo também na hora de contar a história, né? Então, assim, tudo isso ajudou bastante. Assim, seu curso é muito rico porque a teoria e a prática caminhando juntos mesmo. E a gente vai estudando e vai botando em prática. E aí também erra, você manda o feedback. E eu fiquei muito feliz com todos os feedbacks que você mandou. E agradeço demais. Acho que não é nem essa questão do errar, né? Mas ok, vamos olhar para isso. Será que não fazer por esse outro caminho aqui talvez seja melhor? E assim a gente vai indo, né? Com muita troca. Eu acho que bem que você falou no começo que o curso é uma troca de cultura, né? E como que a experiência de um pode agregar na experiência do outro e ter essa troca bacana, como foi a turma 1, né? Participou foi da turma 1. E eu falo assim, no sentido de errar, que eu digo assim, errar, assim, não atingiu o que eu queria. Mas, assim, pro artista, eu acho que o erro é sempre um presente, né? O erro pro artista, ele é um grande presente. Tá certo, alguém comentou aqui, ó. Eu só quero dizer que eu sou fã da Camila. A Magna, acho que é. Ai, Magna, um beijo, minha amiga, sempre presente nas lives. Então tá, Camila, muito obrigada por ter aceitado o convite, né, por ter participado do curso e ter topado participar aqui da live. Te agradeço pela troca, pelas experiências. Então, pessoal, acompanhem lá. Já está quase dando o nosso horário. Quer se despedir, Camila? Eu quero agradecer a todos os meus amigos que estão aqui na live, estão vendo, né? Elizabeth, Jussier, Candice, Leto, todo mundo, muito obrigada mesmo por acompanhar meu trabalho. Morgana, muito obrigada pelo espaço, acho riquíssimo isso de você. Você divulga também a gente, né? Nessa troca. Você é muito generosa, a turma foi muito generosa. Só agradecer mesmo. Beijão. Eu que te agradeço. Beijão, tudo de bom, Camila. Nos mantemos conectadas. Tchau, tchau, lindona. A Camila sempre lembrava das selfies, era maravilhoso, porque era uma coisa que eu não lembrava de fazer. E a Camila, então, sempre ia lá, mas ela mandava depois e tinha feito. Eu disse, obrigada, Camila. Obrigada mesmo pela. Né? Agora é o print, virtualmente. É o print, né? Não é a selfie, é o print. É isso aí. Muito obrigada por tudo. Eu acho que vou tentar aqui sair. Beijo. Então tá, Leonardo, tudo de bom. Então, para encerrar, se alguém tiver mais alguma pergunta,
temos uns minutinhos aqui para encerrar nossa live. Eu quero assim, ó, deixar mais uma vez o meu agradecimento por esses 4 alunos, né, que têm já essa experiência aí com a arte, com a contação de histórias. Então, a Karina, que faz a Catarina, acompanhem lá o Instagram dela também, que ela falou um pouquinho sobre a contação de histórias na educação infantil. A Mayara Max, que é de Americana, São Paulo, que tem experiência com contação de histórias virtual. Muito obrigada, Mayara, por ter participado aqui. O Paulo Borges, que trouxe essa experiência, ele que é lá de Arujá, São Paulo, trouxe essa experiência, então, dos contos africanos. Muito obrigada. Histórias no Mundo das Moras. Hoje fiquei sabendo o porquê desse nome. Acompanhem lá o Histórias no Mundo das Moras. E, por fim, a Camila, que falou, então, do Rio Grande do Norte, de Natal, falando um pouquinho da experiência dela como atriz e entrando agora no mundo da narração de histórias. Muito obrigada a todos vocês aqui que acompanharam essa live. É uma primeira experiência aqui, né? Eu pretendo seguir com essas lives, talvez uma por mês. Vocês podem, então, estar sugerindo. Comentem como que foi, se vocês têm sugestões para as próximas lives de temática, né? Como podemos melhorar essas lives aqui. Fica o convite para quem quiser participar do curso de contação de histórias. Tem a ficha de inscrição na minha bio aqui do Instagram. Eu vou deixar essa live salva, tá certo? Muito, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Obrigada. Vou ler aqui os comentários. Obrigada, Silvana, professora Cristina, Isonete, Malta, Teteca, agradeço a Silvia. Que bom que gostou, Silvia. Agradeço a Companhia Flor do Sol. Magna, muito obrigada. Obrigada a todos os comentários. Acompanhem, toda quarta-feira eu estarei dando dica de livros aqui também. E assim que sair histórias novas, eu também vou divulgar por aqui. Beijo. Contar uma história é dar um presente de amor. Obrigada. Tchau, pessoal.